Nesta semana, a nossa equipe de jornalistas do Complexo de Comunicação da Assembleia teve a oportunidade de entrevistar Marcelo Lavergne, que já foi presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Durante uma coletiva, o advogado falou sobre a crise política no país e destacou as diferenças dos pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Fernando Collor de Mello em 1992, em que ele foi um dos autores do pedido de impedimento de Collor. O advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Lavergne, recebeu a equipe de jornalistas da TV, rádio e site da Assembleia no auditório Neiva Moreira, onde falou sobre a atual situação política do Brasil. Lavergne é um dos autores do pedido de impeachment do ex-presidente Collor de Mello e critica aquilo que chama de manobra política, que resultou no afastamento da presidente Dilma Rousseff em maio deste ano. Durante o encontro, o advogado explicou as diferenças entre os dois processos movidos contra Collor de Mello e a presidente da República. De modo que são atos de governo, dos quais podemos discordar, mas não podemos dizer que atos de governo sejam atos de ilicitude e de comportamento pessoal irregular. De modo que essa diferença fundamental, a existência de um crime praticado pelo presidente da República, no caso do Collor, crime de desonestidade, de improbidade, de desvio de dinheiros públicos, de recebimento de propina, de ser mantido pelo dinheiro de outras pessoas, o que é proibido pela Constituição, tudo aquilo constituiu o que afinal restou provado, que era uma absoluta falta de decoro para o exercício do cargo, falta de decoro prevista na Constituição Federal. De modo que essa é a diferença fundamental. Marcelo Lavergne também ressaltou que o afastamento de Dilma Rousseff prejudica a imagem do país no exterior. De modo que, então, isso não contaminou a boa imprensa internacional. E, por outro lado, eu tenho aqui na minha pasta 10 ou 12 pronunciamentos de entidades internacionais e de chefes de Estado ou de ex-chefes de Estado, como Evo Morales, como José Mujica, como a Bachelet, a ex-presidenta do Chile, não sei se atualmente a Bachelet ainda é presidente do Chile, e de outros tantos, Eduardo Correa, do Equador, que declararam a sua insatisfação, a sua indignação com a forma pela qual se desrespeita a soberania popular e se tira uma presidenta que ninguém sabe por que está sendo retirada, porque ela é a única pessoa decente em todos esses que estão aí. Antes de encerrar a entrevista, Marcelo Lavergne falou sobre a atuação da imprensa brasileira diante do processo de impeachment. Não há liberdade de imprensa no Brasil. Por quê? Porque se eu quiser ver a televisão, todos os canais de grande penetração me dizem a mesmíssima coisa. Então, liberdade de imprensa não é isso. Liberdade de imprensa é o povo poder, com controle remoto, procurar aquilo que ele quer. Então, há algumas pessoas que dizem, não, esse negócio de fazer censura à imprensa, de regular a imprensa, ou de diversificar os meios de comunicação, isso não é uma balela, porque a melhor forma de se fazer isso é o controle remoto. Pois bem, se está com controle remoto, pode procurar todos os canais de televisão do Brasil e vão ver que todos eles, dos grandes canais de comunicação, dizem a mesmíssima coisa. Então não tem como ter uma pluralidade de opinião. Na última quarta-feira, a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Luís lançou o livro Memória e Compromisso, que é um relato da participação dos cristãos na redemocratização do Brasil no período da ditadura militar. Representantes da sociedade civil, do Poder Judiciário e da Igreja Católica participaram do evento. O deputado Eduardo Braide representou o presidente do Legislativo, Humberto Coutinho, na cerimônia de lançamento. A conferência é realizada no Auditório Falcão da Assembleia Legislativa do Maranhão trouxe como tema Brasil, Forças Políticas e Perspectivas de Futuro e foi ministrada por Marcelo Lavergne, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que veio à capital maranhense a convite da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Luís. Tudo que a Comissão Justiça e Paz queria era promover essa oportunidade de encontro
com a sociedade do Maranhão para que ela pudesse também se aprofundar. Participaram da conferência o deputado estadual Eduardo Braide e representantes do Tribunal de Justiça do Maranhão e da Igreja Católica. Na ocasião, foram abordadas questões sobre a crise política do Brasil. Nós queremos aprender com a experiência do palestrante de que forma a gente pode contribuir para fazer que o nosso país tenha a sua democracia cada vez mais viva, para que a gente possa realmente respeitar a vontade do povo, a vontade da maioria e de que os nossos direitos, aqueles que estão assegurados, principalmente na nossa Constituição Federal, possam ser garantidos através de ações tanto do poder público como da iniciativa privada, enfim, de todos que fazem parte da sociedade do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. O arcebispo de São Luís, Dom Belisário, elogiou a iniciativa da Comissão Justiça pela Paz em promover o debate na capital maranhense. Nós sabemos que o país atravessa um momento muito delicado, porém eu pessoalmente acho que apesar de tudo nós estamos sabendo levar essa crise de maneira bastante bem e eu acho que o Dr. Marcelo Laverner pode nos ajudar também a avaliar melhor esse momento que nós estamos vivendo. Durante a conferência, a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Luís lançou o livro Memória e Compromisso, que fala sobre a participação dos cristãos na redemocratização do Brasil no período da ditadura militar. O livro, segundo o palestrante Marcelo Laverner, traz relatos de pessoas que vivenciaram violações de direito e serve de alerta para que situações como as promovidas na ditadura militar não voltem a acontecer no Brasil. Ele é resultado de um trabalho muito grande de pesquisa, de coleta de dados. No Brasil inteiro fizemos vários seminários e terminou tudo isso recolhido nesse livro Memória e Compromisso, que é uma prova, é um testemunho, é um levantamento das perseguições que os cristãos sofreram durante a ditadura militar. Cristãos de todas as igrejas cristãs. Veja no próximo bloco, TV Assembleia volta a transmitir hoje, dia de São João, ao vivo, a diversidade das brincadeiras juninas no Arraial do Ipem. Não saia daí, que a gente volta já.